Olá, alunos! Estamos iniciando então a nossa primeira aula, a aula inaugural, do curso de TV LCD e monitor LCD. Pessoal, esse curso vocês já estão notando, quem é aluno já da Labelnet, já fez outros cursos da Labelnet, está notando que a tela está diferente, né? A imagem está diferente, o professor está aqui olhando para você. Então, nós estamos trabalhando uma maneira diferente de fazer curso. Certo? Interagir mais com o aluno vê a gente falando, vê a gente trabalhando na bancada, vê a gente analisando, tá? E trocando ideias com o aluno e professor. É uma interação maior entre o aluno e o professor. Pessoal, o curso de TV, ele é bem diferente do de notebook. Quem já fez cursos aqui na Labelnet de notebook, tá? Notebook 1, 2, 3 e 4, vai notar que o curso de TV, ele é diferente. Tá? Ele vai requerer mais do aluno, principalmente na área de eletrônica. Tá? Vocês vão ter que ter um pouco mais de vivência na eletrônica, vocês vão ter que ter mais conhecimento na eletrônica, saber retrabalhar componentes, porque esse curso não é aquele curso que dá dicas, não. Tá certo? Não é aquele curso que vai encher vocês de dica, ó, televisão Samsung, quando tá com a tela lavada, você vai lá em tal lugar, troca isso, você troca a placa tal, você troca a placa tal, não. Esse curso não foi feito para trocar a placa, pessoal. Esse curso foi feito para consertar a nível de componente qualquer placa eletrônica dentro da televisão. Seja ela fonte, seja ela main unit, que é a placa de sinal, seja ela a placa TECOM, que na realidade é a placa geradora de LVDS, que trata o sinal LVDS, tá? A placa VCOM, que fica pregada na tela, no display, o tipo de display, o tipo de backlight, LEDs, essa coisa toda. Então você vai aprender a trabalhar, a retrabalhar os componentes que estão nessa placa. Identificar qual é o circuito que está parado. Primeiramente, logicamente, você vai ter que fazer um teste para identificar, você vai aprender a identificar qual placa está causando defeito na televisão. Tá? Para não sair por aí como esses trocadores de placa, saindo comprando placa, compra a placa main unit, não é. Aí depois troca a placa TECOM, também não era. Era um ripplezinho na fonte, um capacitor esgotado na fonte que estava causando tudo aquilo e o cara gastou uma arruma de dinheiro. Às vezes você toma prejuízo. Tá? É mais fácil, né, você sair trocando placa, realmente é mais fácil. Tá? Mas eu não chamo uma pessoa que trabalha com troca-placa, um técnico em eletrônica, um técnico em TV LCD. Um técnico de TV LCD, ele precisa conhecer eletrônica, principalmente eletrônica, que é a base de tudo. Para notebook também, você precisa conhecer eletrônica. Se você está fazendo curso de notebook e não tem vivência da eletrônica, pessoal, faça um curso da Labelnet de microeletrônica, curso novo que nós estamos lançando, de microeletrônica, tratando diretamente com os circuitos, componentes SMD, esses componentes pequenos, tá? Esses chips BGA, CIs PWM, MOSFET, transistores digitais, capacitores, resistores, diodos, todos eles SMD, de montagem de superfície. Eles são diferentes, esses televisores hoje em dia, eles não têm mais aqueles componentes tradicionais. Tá? As placas, geralmente, 99% são SMD. São montagem de superfície, componentes de montagem de superfície de baixa corrente e baixa tensão. Tá? Então é um pouco diferente. Esse curso, ele vai ter um conteúdo programático que está lá na loja, vocês devem ter visto na loja na hora que compraram, tá? Onde nós vamos começar com a microeletrônica básica, mostrando para vocês os componentes das placas, tá? Os resistores, os capacitores, os diodos N, os diodos, MOSFET, CIs PWM, os componentes BGA, que são os micros, tá? O Scala, o componente de áudio, o CI que faz o HDMI, deixa eu ver, os cristais. Tem vários componentes que nós vamos mostrar para vocês e ensinar vocês a identificar se o componente realmente está funcionando ou se não está funcionando. Que tipo de medição você vai fazer? Nós vamos ensinar vocês a mexer com dois tipos de teste, tá? Que a gente não fala isso. A gente fala pouco lá em notebook, mas nesse curso nós vamos ter dois tipos de teste. É o teste passivo, vocês vão aprender a fazer os testes passivos no componente, na placa ou na TV, e os testes dinâmicos. São dois tipos de teste.
Tá? Então nós vamos aí, durante as aulas, nós vamos ter módulos falando de testes passivos, testes dinâmicos e vamos ter módulos falando de cada etapa da televisão. Primeiramente nós temos que conhecer o conjunto da obra, né? O conjunto da televisão, saber como ela funciona, como as placas estão organizadas dentro da televisão, qual é a função de cada uma, quais são os prováveis defeitos que cada uma causa. Então isso vai ser as aulas principais. As primeiras aulas vocês vão então conhecer, porque aqui, se tiver algum aluno já que conheça televisão LCD, que já trabalha e está querendo se especializar, tenha um pouco de paciência, porque esse início vai ser para aquelas pessoas que estão vindo de televisão TRC, que estão vindo de notebook, estão vindo de smartphone, que conserta games e de repente quer colocar esse serviço na sua empresa, na sua oficina, na sua home, né, na sua home também, na home office, tá? E está querendo consertar a televisão também. Hoje em dia, praticamente tudo virou eletrodoméstico, né? Televisão, notebook, desktop, smartphone, game, tudo virou eletrodoméstico. Então, às vezes, o teu cliente tem tudo isso dentro de casa. Tem todo esse tipo de equipamento de casa, confia em você, porque você é um bom técnico, confia em você, você faz um serviço honesto e tudo mais. E ele não quer ficar com 3, 4 técnicos, né? Levando equipamentos, leva equipamento de televisão, tem que levar para aquele técnico. Equipamento de notebook, tem que levar para aquele técnico. Game, tem que levar para aquele outro técnico. Isso é meio desvantajoso para o cliente. A gente está olhando aí para o lado do cliente, né? Então, se você trabalha hoje com notebook, com smartphone e pretende fazer esse curso para se especializar em televisão, então você ainda não conhece a estrutura da televisão. Então, aqueles que conhecem, tenham um pouco de paciência, porque essas primeiras aulas nós vamos falar muito sobre isso, sobre a estrutura da televisão, e é bom para vocês recordarem. Tá? Vocês que já conhecem e tudo mais, é bom até para vocês recordarem e darem sugestões, ajudarem até o professor, se o professor esqueceu alguma coisa, se atrapalhou em alguma coisa, porque são muitas coisas na cabeça, às vezes a gente até se atrapalha, né? Troca megahertz por kilohertz, tá certo? Eu não vou trocar volts por amperes, que realmente aí é complicado, mas troca kilohertz por megahertz, só que a gente está falando de kilohertz, daqui a pouco vai mudar para megahertz e acaba falando kilohertz. Pode até ultrapassar, passar alguma coisa dessa natureza, vocês tenham paciência. Tá? Então, nós vamos começar então aqui com microeletrônica básica da TV e monitor LCD. Nós vamos abrir monitores para você ver como é que funciona o monitor. O monitor é muito mais simples, tá? É bem mais simples que uma televisão. A televisão geralmente ela tem 3 a 4 placas, certo? Televisões acima de 32 polegadas, por exemplo, elas já são bem diferentes. As fontes são diferentes, a fonte primária é diferente, né? De 32 para baixo, tá? O tipo de fonte é diferente. As placas de sinais, por exemplo, são todas iguais, logicamente, mas até monitores, televisores e monitores de baixa polegadas, por exemplo, 24 polegadas, 22 polegadas, tem televisores dessa área, 26, 28, né? Então, eles às vezes trabalham com uma placa só e são alimentados por uma fonte externa. Nem a fonte SMTP não tem no computador, SMPS, né? Não tem. Não tem placa Tecom, ligado direto, a placa, só tem uma placa dentro do monitor. E na televisão tem casos de televisão também que só tem uma placa. Então vocês têm que ir se acostumando. Essas televisões que só tem uma placa são praticamente os monitores mais sofisticados. Que ele tem o seletor de canal, o Turner, né? Para então sintonizar os canais digitais ou canais analógicos, sei lá, o monitor que você pegar na sua bancada. Tem diferenças de um para o outro. Então, o que acontece nisso tudo? Você tem que saber, tem que conhecer essa estrutura, para quando você abrir ali, tirar os parafusos de trás da tampa da televisão e não tomar um susto. Então você tem que saber que existem televisores realmente que são alimentados com fonte externa, tá? Que são aqueles que vêm com 12 volts, ou 24 volts, ou 19 volts na fonte externa, que vai alimentar esse televisor ou esse monitor. Existem televisores acima de 32 polegadas que a fonte é diferente. Tá? A fonte interna já ela é diferente, às vezes ela não tem nem, os televisores menores têm VCOM, a placa Main Unit vai diretamente para o display, tá? E nos televisores de maior, tá? de 32 polegadas para cima, 36, 40, 43, 42, 50 e daí por diante, elas têm uma placa Tecom, tá? Entre a placa Main Unit e o display da televisão.
Então, a gente vai ver placa por placa dessa, vai ver qual a função de cada uma e o que cada uma dá de defeito, tá certo? Todas elas têm características diferentes de circuitos, são circuitos diferentes que nós vamos ver um por um, tá? Nós vamos tentar passar para vocês todos os circuitos que tem na televisão. Vamos mostrar também um detalhe muito importante de televisão. Pessoal, vocês que estão acostumados a consertar notebook, smartphone, televisão tem um grande problema. Tá? Desde o lançamento da televisão LCD, nós temos um grande problema que não existe manual, não existe esquema dessas placas. Tá? A maioria dos esquemas que a gente consegue aí hoje na internet são os esquemas de fonte. E olhe lá quando consegue. Certo? De Samsung, então, são dificílimos. LG a gente tem mais. Então, são difíceis de conseguir esses esquemas. Então, você tem que conhecer o funcionamento da placa. Não adianta eu sair dando dica para você. A televisão LG, quando tiver com tela lavada, você vai em placa tal, no circuito tal, troca o componente tal. Isso não existe, pessoal. Se cada televisão que você abre tem uma tecnologia diferente, mais moderna, a maneira de acender os LEDs, fonte de LED, a maneira de fonte primária, tá? A main unit, antigamente vinha 2, 3 BGA, agora só está vindo 1 BGA, né? Umas tem NAND, outras não tem NAND, tem EEPROM, memória RAM, tá? Então são muito diferentes. Essas placas são muito diferentes. Você pode abrir televisão aí de 47 polegadas, por exemplo, que tem uma T-Con sofisticada, com 3, 4 BGA, tá? E outras que não tem BGA nenhuma. Então, eu não tenho como chegar para vocês e sair dando dicas. Se eu ficar dando dicas aqui, o que vai acontecer é que você vai se tornar um técnico troca-placa. E isso não é o interesse da Labelnet. Não é uma proposta, não é a minha proposta para cursos. A minha proposta para curso é que você aprenda a retrabalhar o componente e saber que componente está defeito, que circuito está defeito na placa, tá? Através de testes dinâmicos e testes passivos, descobrir qual é o circuito, qual é a placa, qual é o circuito, qual é o componente, retrabalhar esse componente, trocá-lo, tá? E então a placa voltar a funcionar. Existem casos, logicamente, que não tem esse componente, não existe esse componente no mercado. Você não tem uma sucata, não consegue uma sucata, não consegue. Aí não tem jeito, pessoal. Aí realmente, infelizmente, tem que se trocar a placa. Tá? Mas vamos evitar isso aí. A gente tenta evitar o máximo de trocar a placa, porque o lucro é maior para você. Uma placa hoje que custa R$360, se tiver um defeito, a gente encontra defeitos aqui de capacitor de cerâmica, que custa nem R$1. Tá certo? Que você pode tirar de uma sucata, botar lá, não gastou nada e ganha teu dinheiro livre, a mão de obra livre, tá? Logicamente você tem que colocar alguma coisa para garantia, né? Que a gente vai falar durante o curso sobre esse tipo de coisa, tá certo? Bom, o nosso conteúdo programático, então, vai ficar uma aula inicial com as informações do curso, que é exatamente essa aula que nós estamos tendo, tá? Estrutura interna da TV e monitor LCD, nós vamos fazer umas aulas aqui mostrando uma estrutura de alguns televisores, tá? Inclusive televisores com backlight de CCFL, que são as de lâmpada, e com placas inversoras, que no caso do LED não tem essa placa inversora. A fonte que alimenta os LEDs, que faz o acendimento dos LEDs, está na própria placa de fonte da televisão. Tá? Então ela é mais simples, uma televisão que requer consumo muito menor de corrente do que uma de lâmpada. Tá? A de lâmpada ela tem uma fonte mais parruda, ela consome mais corrente, e um pouco mais uns defeitos bem diferentes dessa de LED com relação a isso. Nós vamos falar sobre a microeletrônica aplicada às placas, certo? Nós vamos falar sobre os componentes que essas placas compõem, capacitores, transistores digitais, transistores analógicos, tá? Bipolares, perdão. Analógico não, bipolares, né? Circuitos integrados, amplificadores operacionais, cristais, MOSFETs, 6PWM, o Scala, né? O micro, que são BGA. Hoje nós temos uma integração em larga escala, são componentes que dificilmente dão defeito. Geralmente você com um reflow, um rebaling, né? Refazendo então as conexões desse componente na placa, ela volta a funcionar. A LG tem dado bastante defeito nessa área. Já a Samsung não. Tá? Então nós temos ali umas bobinas de ferrite, que são
componentes das fontes PWM, os sinais PWM, né? Vamos ver os sinais com do osciloscópio, vocês vão aprender a trabalhar, né? Uns testes dinâmicos, certo? Os testes passivos e testes dinâmicos de cada placa dessa. E aprender os circuitos dessas placas. Então, os circuitos das placas, falando do circuito de áudio, a maioria é tudo parecido. Elas entram digital e saem analógico para os alto-falantes. É óbvio que não pode sair digital para o alto-falante, tem que ser analógico para movimentar o alto-falante, certo? Então, ele é um conversor de áudio, um amplificador interno, que às vezes dá bastante problema. Geralmente, o componente de larga escala, tá? Eles dão menos problema. O que vai dar mais problemas são os periféricos em volta dele, que são os transistores, capacitores, diodos, tá? Circuitos integrados operacionais, cristais, que vão dar mais defeito. Componentes, inclusive, baratos, onde você pode, então, ganhar seu dinheiro, tá? E não trocando placa. Trocar placa é complicado, trocar placa, tá certo? Você vai gastar muito dinheiro, está arriscado em comprar, inclusive comprar a placa e não ser o defeito, não ser aquela placa, ser o display, tá? Ou ser a Tecon, ou ser um problema de fonte simples. Casos de fonte de capacitores estufados, por exemplo, que geram ripple, tá? Ou geram oscilações numa fonte de standby, você vai pensar que é a placa main unit que está com problema e às vezes nem é. Às vezes compra uma placa dessa cara, 200, 300, 400 reais, e no fim era um capacitor de R$1,50. Né? Então, vocês vão aprender a analisar isso aí. Eu vou mostrar para vocês também a estrutura de bancada e os equipamentos. Tá? Quais são os equipamentos bons, tipos de equipamentos, por exemplo, osciloscópio, que tipo de osciloscópio você comprar, um frequencímetro, um multímetro digital, um multímetro analógico, é interessante para quem conserta a televisão, trabalhar com multímetro analógico, aprender a trabalhar. Um capacímetro, um medidor de SR, é extremamente importante quando você trabalha com microeletrônico. Hoje em dia os capacitores, às vezes, eles não mudam a microfaragem. Tá? Mas ele muda o ESR. Nós vamos fazer uma aula dizendo o que é ESR, como é que você mede isso, como é que você identifica um componente desse com ESR danificado. O que ele vai fazer? Ele vai prejudicar a linha de alimentação de um micro, por exemplo, tá? Então, de um regulador. Então aquela linha ali, ela vai ficar oscilante ou vai ter um ripple muito alto. Vocês vão aprender a identificar ripple, a medir o ripple, tá? Nas fontes, porque tudo isso daí são geradores de problema. Às vezes um pequeno ripple, um pequeno capacitor que está com ESR fora do padrão do fabricante e está causando uma instabilidade. A televisão às vezes liga, não liga, dá problema da partida, dá defeito de imagem, tá? Falta imagem na tela, dá tela lavada, esse tipo de coisa. Às vezes é um simples capacitor de R$1, R$2. Tá? Que você até na sucata você consegue isso. Então vocês vão aprender sobre isso aí, tá? Vão aprender a utilizar esses equipamentos, estação de ar quente, estação de solda, qual o tipo de material, de fluxos, tá? A gente vai falar sobre isso nessa aula de microeletrônica aplicada a placas, estrutura de bancada e equipamentos, perdão, tá? E nós então vamos mostrar para vocês o que é a análise de circuitos passivo e análise dinâmica. Quais são os testes passivos e como se realizam, e quais instrumentos você deve utilizar e como utilizar esses instrumentos, e também os testes e análises dinâmicos na placa. Tá? Quais são os equipamentos, como você deve usar, a fonte de alimentação simétrica, alimentar uma fonte, eliminar um circuito que esteja com problema e usar uma fonte de alimentação, verificar um sinal com osciloscópio, verificar ripple na fonte, verificar se o MOSFET está atuando ou se não está atuando, essa coisa toda, se existe um sinal PWM ali, se a fonte de alimentação, o PFC, que é o Power Factor Control, tá? É o controle de fator de potência das televisões maiores, acima de 32 polegadas. Ela tem um circuito de primário que chama-se PFC. Ele precisa estar funcionando, tem que estar em 380, 390 volts a 400 volts. Dentro dessa faixa, vai depender da televisão, ela vai ter uma faixa onde ela está operando. O que faz essa fonte? Por quê? Existe esse PFC naquela fonte, como você testa, como você identifica por que não está atuando o PFC, porque o PFC não estando atuando, a televisão não vai ligar, tá? Ou vai ligar e desligar na hora. Bom,
Isso aí, nós vamos ver esses testes passivos e testes dinâmicos, muito importante, tá? Isso aí é que vai fazer você um técnico de TV LCD. Se você aprender bem a fazer esses testes passivos e dinâmicos, você vai consertar as placas. Você só não vai conseguir consertar a placa, como eu falei anteriormente, se não tiver componente de maneira nenhuma, tá certo? Se não houver aquele componente, não existir para vender, realmente aí você vai ter que substituir a placa, não vai ter jeito. Mas a placa fica para você como sucata para você poder tirar componentes para uma próxima televisão, tá? Que esses componentes são gerais, eles funcionam em qualquer televisão, tá? Capacitores, transistores, diodos, tudo ele vai trabalhar nas televisões tudinho. Você tem que logicamente ver a referência deles, não vai só porque é do mesmo tamanho, da mesma cor e igualzinho, você vai botar no canto pensando que é igual, como eu já vi muita gente falando isso. Tira um capacitor lá de cerâmico, que é aquele amarelinho, e coloca lá, então do mesmo tamanho e tal, e vai servir. Não serve. Tem que saber qual é o valor, né? O valor do capacitor, ou pelo menos ter uma ideia, para você substituir e colocar outro. Na segunda etapa do nosso curso de TV e monitor LCD, nós vamos falar do conjunto de placas e suas funções, mais especificamente, cada uma, tá? Vamos falar da placa da fonte e suas características, vamos falar da placa de sinal, ou chamada também Main Unit, tá? Que é a placa onde gera os sinais, onde recebe todas as entradas da televisão. Ela vai transformar tudo isso aí em sinais LVDS para ser alimentado o display, para sair então a imagem no display. A placa T-Con, que é uma placa que alguns televisores têm, outros não têm, tá? Existe a placa T-Con, já vem na Main Unit, então ela só manda os sinais para uma placa chamada V-Con, que está no display, que ela vem pregada no display, você não tem nem como trocar essa placa, certo? Você pode aí trocar componentes nessa placa. Tem que tomar muito cuidado, que essas placas de TV são muito finas, são mais finas que a notebook. São multilayers, tudo igualzinho, mas elas são mais finas e mais delicadas de trabalhar, com ar quente principalmente, e soldador, tá? Então, nós vamos ver sobre a T-Con e suas configurações, suas características. Vamos falar sobre a tela de LCD, o display, como funciona os transistores TFT, como funciona a matriz, o que é sinal LVDS, o que é sinal RSDS, quais são as tensões que tem numa placa T-Con, tá? Como você medir essas tensões, como você identificar defeitos ali na placa T-Con, que ela dá muito problema. É uma das placas que dá bastante problema, tá? O backlight, vamos falar sobre backlights de lâmpada e backlights de LED, quais são os defeitos, os problemas que dão nesse backlight, os problemas de LED, das barramentos de LED, como você identificar esses LEDs, como medir esses LEDs, tá? Como trocar esses LEDs. Isso tudo tem uma técnicazinha que você tem que utilizar, tá? Não pode usar super bond, por exemplo, para colar um LED na barra. Tá? Não tem condições, porque o super bond é uma cola dura e com o aquecimento o LED vai cair, certo? Da barra. Então tem certos detalhes que nós vamos, isso aqui são dicas que a gente vai passar para vocês, tá? Acionamento da fonte da bancada, como você aciona essa fonte na bancada, tá? Como você aciona uma Main Unit na bancada, como você aciona uma T-Con na bancada, fazendo o alto gen dela. Tem certos casos de televisões que você pode fazer o alto gen, você faz um jump na placa e então ela vai gerar códigos de barra na tela. Não são todas, tá certo? Algumas você consegue, algumas se você conseguir o datasheet da tela, né? Então você lá no datasheet da tela vem dizendo qual é o pino que você deve jogar para 3,3 volts ali, ou jogar para a terra, então que vai gerar o alto gen, para você identificar se a placa T-Con ou se é o display que está com defeito. Que aí a gente ter esse detalhe que também ajuda muito para identificar qual placa está com defeito, qual componente do televisor que está dando problema, tá? Como acionar essas placas? Por exemplo, como consertar uma placa de fonte, você tem condições de consertar na sua bancada. Você não precisa ter a televisão, você pode simplesmente botar a televisão de lado e jogar a placa de fonte na bancada e com as técnicas que nós vamos ensinar vocês vão poder consertar essa fonte na própria bancada, tá? Com lâmpadas de carro e tudo mais, para fazer a carga na fonte, para ter, que senão você não vai saber se está havendo ripple ou não naquela fonte, tá? Isso a gente vai falar lá no módulo. Certo? Não nessa primeira aula. Essa primeira aula é uma aula de instrução, é uma aula que vocês tomarem conhecimento como vai ser esse curso. Vamos também falar das gravadoras de EEPROM, tá? Não vamos falar aqui de gravadoras de NAND,
porque a NAND tem dado muito problema. Tem algumas placas de main unit que vêm com a NAND, onde tem um sistema operacional. Geralmente as Smart TV, elas vêm com uma NAND, onde está todo aquele programa dentro dessa NAND. Tá? Então esses gravadoras, elas são muito caras. Elas são gravadoras para R$2.000, R$1.500, R$2.000. Tá? E não é todo técnico que sabe fazer essas gravações, elas são meio complicadas de fazer. Às vezes você não acha até o componente. Então, o que nós sugerimos nesse caso é, quando você identifica que é uma NAND dessa, que perdeu o programa e tudo mais, você compra uma NAND gravada, tá? E joga no canto. Tá certo? Ou tira de uma sucata, alguma coisa dessa natureza. Se você tiver disponibilidade financeira de ter uma gravadora de NAND na sua bancada, pô, maravilha. Tá? Eu aqui no caso não tenho. Eu trabalho só com EEPROM mesmo. As EEPROM, as flash, as memórias flash, que a gente pode regravar. Tá? Eu vou ensinar vocês a utilizar o RT809, que é uma gravadora muito boa, TL866 e tudo mais, para vocês poderem ter noção de como vocês também fazerem backup de televisões que entram na sua loja funcionando, vocês fazerem backup daquela BIOS, daquele firmware, tá? Não é BIOS, BIOS é notebook. Tá? Aqui são os firmware, são as que estão dentro das EEPROMs, das flash EEPROM. Tá? Então existe um programa ali, você pode fazer o backup daquilo ali e guardar num banco ali, para você então futuramente ter. Nós temos os nossos grupos também no Telegram, lá em que a gente ajuda aos alunos, os alunos se ajudam, né? Os colegas se ajudam também, trocando esquemas, trocando informações, trocando dicas, trocando programas, né? Arquivos de programa para essas TVs. Tá? Vamos mostrar também para vocês como fazer a atualização da televisão via PKG, tá? Que é via pendrive, como você fazer a atualização da televisão através da gravadora. Existem vários métodos para você fazer isso. Tá? Que chama-se aqui gravadoras de firmware. E dicas e instruções nos finais do curso. Tá? As últimas aulas do curso, quando vocês já tiverem uma noção, tá? Que eu puder conversar com vocês de eletrônica diretamente, tá? Então eu vou passar dicas para vocês de como vocês identificarem determinados defeitos que dão em algumas televisões. A gente pode trocar essas ideias também lá no grupo. Depois a gente pode trocar essas ideias de dicas e como vocês devem proceder em determinadas situações. Onde você pode comprar aquele equipamento, onde você pode comprar os componentes, as dicas onde você arrumar esquema. Nós temos também no 4 Shared, nós temos um local onde a gente mantém um monte de arquivos para você acessar lá, né? Solicitar também arquivos e tudo mais. No final do curso, então, a gente vai dar essas dicas e vai dar instruções para vocês de como vocês devem agir perante ao cliente, quando você recebe a televisão, quais são as dicas que você deve ter, quais são as maneiras que você deve tratar o cliente, como você vai observar se o cliente está vindo de outra oficina. Umas pequenas dicas que a gente vai passar para vocês então ficarem bem orientados e levarem o negócio de vocês adiante e ganhar o dinheiro de vocês, tá certo? Então esse curso vai ser voltado para o retrabalho de componentes eletrônicos na placa. Nada de troca-placa. Aqui nós não estamos com a proposta de ensinar vocês a trocar plástico, identificar qual é a placa que está com defeito e comprar outra. Isso aí é no último caso. Tá? Aí fica também por sua conta. O que a gente vai instruir vocês, o que a gente vai dar direção, vai mostrar o caminho para vocês, é para fazer a análise passiva e dinâmica da placa e tentar consertá-la, trocar o componente que está causando o defeito naquela placa. Tá? Se não houver condições e o componente não existir, realmente aí tem que trocar a placa, mesmo, até eu troco. Tá? Não é só vocês não. Certo? Então, ficamos por aqui na nossa aula. A próxima aula, então, a gente já vai começar a falar sobre estruturas da TV, estruturas de monitor. Nós vamos fazer algumas aulas mostrando para vocês as estruturas diferenciadas de um para o outro, quais são as tecnologias que estão compondo esses aparelhos e como você identificar os defeitos e tudo mais, e as funções. Depois, nós vamos ter uma aula mais específica na segunda parte do curso, nós temos uma aula mais específica de cada placa, certo? Nós vamos pegar a placa de fonte, por exemplo, de algumas televisões diferentes, umas 2 ou 3 televisões diferentes, e vamos fazer ali uma análise e mostrar para vocês como vocês devem testá-las na bancada, como vocês devem fazer os testes passivos, os testes dinâmicos naquelas placas, que vai servir como um geral, tá?
Aí você vê como geral que você aprender ali, você vai conseguir passar esses seus conhecimentos para o conserto e a manutenção na sua bancada de uma ou outra placa diferente. E conforme vai aparecendo, vai mudando as tecnologias, né, nós vamos atualizando o curso, como nós fizemos também com o curso notebook. Nós tivemos o notebook 1, depois o notebook interpretação de esquema o 2, depois o 3, que foram placas mais modernas, depois fizemos o 4, tá? E agora vamos fazer o notebook 5 também, que é esse mesmo tipo de curso, mesma metodologia, testes passivos e testes dinâmicos da placa, tá? Que é muito importante você conhecer. Mas para você poder fazer isso, você precisa ter bagagem de eletrônica, você precisa ter bagagem de conhecimento de como funciona o equipamento. Você precisa conhecer o equipamento. Para depois, então, como nós faremos cursos também de televisão, de placa só de fonte. Faremos os cursos específicos de fonte, faremos cursos específicos de main unit, cursos específicos de TECOM, de inverter, tá? Então vai ter cursos específicos só daquele tipo de placa. Porque você já tem bagagem, você já tem condições de fazer esse tipo de curso, se especializar nessa área, tá? Mas esse curso, com certeza, quando você terminar esse curso, você vai estar totalmente apto a consertar qualquer tipo de televisão LCD ou monitor LCD, tá? Você vai estar totalmente apto, nem que para isso você tem que trocar todas as placas da televisão, mas você vai estar apto a fazer o conserto da televisão, tá certo? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e até a nossa próxima aula então, tá certo? Bom pessoal, voltando aqui, eu esqueci de mostrar para vocês como vai realmente funcionar na bancada, para vocês verem aqui na aula como vai funcionar, olha. Vocês vão ter então a televisão, tá? Logicamente eu estou usando aqui uma webcam porque a nossa câmera está fazendo a manutenção e a nossa câmera digital. Nós temos aqui então a main unit, a placa TECOM, a placa de fonte, o osciloscópio, o multímetro, tá? Então onde a gente vai mostrar para vocês aqui o geral, como funciona, fazendo teste, dando zoom em determinados locais, ou então mudando aqui a nossa tela, tá? Mudando a nossa tela, vou mostrar para vocês aqui, eu dar só um exemplo, tá? De como vai ser a aula, para vocês terem uma noção, tá? Então a gente vai aqui, muda a cena e então tem uma situação melhor para vocês assistirem, tá? Onde nós temos aqui o sinal LVDS, aqui no caso nós estamos com o sinal LVDS aqui na tela, tá? Eu estava gravando aqui, deixa eu ligar aqui a televisão, que ela está desligada. Deixa eu ligar aqui a televisão para vocês terem uma ideia. Só um instantinho. Bom, então a gente vai poder fazer medições aqui na tela, ó, tá vendo? Esse é um sinal LVDS, poder ver os sinais LVDS bem direitinho aí na tela. Vamos poder também ver os sinais de sincronismo, ó, aqui, deixa eu tá, os sinais de sincronismo do display, ó, né? Aqui os sinais de sincronismo do display. Aqui a gente tem que fazer trocar alguma coisa aqui, porque tem que trocar o trigger, né? O trigger aqui está errado, nós estamos com o trigger para vídeo, que o trigger para vídeo seria para você pegar o sinal LVDS. Deixa eu botar aqui no sinal LVDS. Nós temos que diminuir aqui é porque eu não estou enxergando, né? Ó. Então, vou mostrar para vocês como fazer isso aqui, como ajustar, né? Certo? Então, esse é só um exemplo de aula que eu estou dando para vocês, mostrando para vocês como vocês identificam determinados sinais. Aqui nós temos, por exemplo, um sinal, deixa eu ver aqui, sinal PWM, né? No circuito, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui, estou ajustando. É porque eu não realmente estava pegando o botão errado, né? Não, mas deixa eu pegar em outro canto aqui, que esse canto aí eu não tô vendo aqui no monitor. Ó, aqui nós temos o sinal PWM,
Tá vendo? Um sinal PWM aqui em cima do MOSFET, ó. Tá certo? Um transistor MOSFET, ó. Então, tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês fazendo o zoom direitinho, tá? Mostrando para vocês aqui nas bobinas onde tem sinal PWM, não tem sinal PWM. Deixa eu ver se eu pego aqui algum sinal PWM aqui na bobina, ó. Sinal PWM na bobina direitinho. Sinais de sincronismo. Sinais de sincronismo aqui da tela do display, né? Para vocês terem uma ideia. Forçando o trigger, tá? Então o nosso curso vai ser assim, medindo tensões também, certo? Medindo aqui para vocês as tensões, ó, tensões do circuito, tá certo? Onde vai medir então as tensões do circuito. Ó. Nós vamos fazer assim o curso, tá? O nosso curso vai ser aqui, olha, vendo a HVDD, a tensão de HVDD, aí nós vamos ter a tensão de VCCA, ó, que é 1.2 volts, tá? E assim a gente vai mostrando para vocês, aqui nós temos os 12 volts, aqui nós temos os 16 volts da placa Tecon. A gente vai mostrando para vocês os pontos de teste, aonde vocês devem fazer testes, como vocês devem fazer testes, essas coisas todas, tá? Então a nossa aula vai funcionar desta maneira. Às vezes eu vou colocar, logicamente a câmera que vai estar aqui fazendo a filmagem é uma câmera melhor, tá certo? É uma câmera mais com resolução melhor para vocês poderem identificar realmente os pontos direitinho. Eu vou tirar a foto, vou mostrar para vocês os pontos, as tensões, os sinais que vão ter naqueles pontos, tá? Vai ter tudo com fotos e tudo mais para vocês guardarem e para vocês identificarem realmente todos esses pontos, tá certo? Isso aqui foi só um exemplo, só para vocês terem uma ideia de como vai funcionar o nosso curso, tá certo? Então, até a nossa próxima aula novamente, que eu falei, eu tive que fazer uma emenda aí, eu esqueci, tá? Então, até a nossa próxima aula, onde nós vamos começar, então, a mostrar para vocês as estruturas das TVs e monitores LCD. Até lá, então.